Se eu te falar que não é quanto você ganha, mas quanto você gasta, como assim? A maioria das mulheres 30+ se perguntam como vão mudar a sua rotina financeira, mas não é sobre o como, mas o quando, é a sua decisão. E nesse vídeo eu vou te provar que com R$300 você consegue chegar aos seus primeiros 10 mil investidos. Você é uma mulher que já trabalha, já produz, ou seja, mas sente que o dinheiro nunca sobra? O que está acontecendo? O que está roubando esse dinheiro? Nós temos alguns fatores. Fator 1, você está endividado. O que é essa dívida? Primeiro, nós temos que descobrir que dívida é essa e como sanar essa dívida para a gente sair desse platô de endividamento. Segundo, você sempre está no auto-merecimento, ou seja, hoje eu posso, por que não? O amanhã não existe e o amanhã chega. Então parece que você sempre está começando do zero. Você recebe hoje e amanhã parece que já não tem mais. Por quê? O que está acontecendo? Se eu te falar que não é sobre a entrada do seu dinheiro, porque eu conheço muitas mulheres que ganham muito bem e outras que têm aí uma base de 2 salários mínimos, não é viver, sabe? Mas está sobrevivendo. Agora, como a gente passa de modo sobreviver para viver? E como a gente descobre isso, que sobrevivendo e não vivendo, é quando a gente tem essa clareza do que está entrando e da onde está saindo. Ah, Renata, mas é porque eu comprei tal coisa, é porque eu estou devendo um cartão, é porque eu estou no vermelho. Quando a gente começa a trazer essas justificativas, mas de fato muitas justificativas não vão tirar você do vermelho agora. O fato é, você precisa sentar e você precisa aprender a se proteger às vezes de você mesmo. Por quê? Com aquela desculpa, hoje eu mereço, hoje eu posso. E quando a gente toma essa clareza, a gente começa a entender a importância de primeiro se pagar. E o que é se pagar? É quando você usa uma estratégia financeira, quando você está pensando, você começa a se antecipar. E o que é antecipar? É justamente isso, é a gente... Porque o que acontece aqui? Vamos entender uma coisa, o brasileiro ele tem uma cultura de sempre fazer paliativos, seja em qualquer parte da sua vida, inclusive no financeiro. Então, amanhã eu resolvo. Não, o amanhã é o agora. E o que eu tô falando para você é o seguinte, vamos começar a pensar estrategicamente, vamos pensar de você começar a antecipar. Então, exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma bolsa, o que seja. Primeiro a gente antecipa, a gente faz a matemática reversa, eu gosto de usar muito essa frase, sabe? Porque a gente primeiro olha quanto é, como eu faço para chegar nela. E aí de lá a gente vem montando, desmontando essa caixinha no nosso objetivo central. Nós temos um destino. Qual o veículo que nós temos que chegar lá? É o nosso dinheiro, concorda? Se eu tenho X dinheiro, eu tenho 2 opções aqui. Ou eu faço um empréstimo, pego um cartão de crédito e já prejudico o meu futuro. Então é muito essa questão, eu entendo que você quer agora, mas nem tudo que você quer agora, será que você quer agora mesmo? Será que é uma necessidade ou é uma oportunidade? Quando a gente começa a entender o que é necessidade, o que é oportunidade, e a gente começa a pensar nesse modo estratégico de antecipação em relação ao nosso dinheiro, a gente começa a transformar. E esse vídeo, o intuito é que você comece a juntar os seus primeiros R$300, para esses R$300 chegar aos seus primeiros 10 mil investido. O objetivo desse vídeo é trazer clareza para você que é possível você se pagar o seu eu do futuro, para você começar a ter a sua liberdade, a sua independência financeira. Pensa comigo, se hoje, por acaso, o governo, seu chefe, qualquer seja a circunstância, falasse assim, a partir de hoje eu tenho que tirar R$300 do teu salário, você ia ficar muito brava, muito chateada, concorda? Mas ia ter que tirar. Então, o que eu tô falando assim, é você ter essa clareza e ter, sim, essa disciplina de começar a tirar esses R$300, pensando que esses R$300, daqui a algum tempo, vai voltar para você. Não tá pagando uma dívida, você tá se pagando para você ter essa liberdade financeira. Para você que já tem uma receita, uma entrada de R$3 mil, eu tô falando de 10%. Esses R$300 é possível. Se você quiser, você sabe que você faz, você sabe que faz. Então, por que não começar agora? Por que não você começar a entender e se levar a sério? Entende? O que eu tô falando para você começar a mudar essa mentalidade. Eu preciso agora. Não, você não precisa agora. A única coisa que nós precisamos, quando nós usamos essa palavra precisamos, nós precisamos de água e de comida. O restante nós queremos. Entende? Quando a gente muda essa percepção de cenário, nós mudamos a perspectiva da nossa vida. Ou seja, então o que eu tô falando pra você assim, cara, tô te pedindo, tira 10% da sua renda. Eu só recebo 1.000, tira 10%, a gente tá falando de R$100.
entende? Começa a aprender a se pagar, começa a se levar mais a sério. Não deixa ser boicotada pela sua, eu quero, eu mereço, entende? A gente começa a mudar essa disciplina. E claro, você tem todo o direito de realizar os seus objetivos. O que eu tô falando aqui é realizar seus objetivos de forma estratégica, de forma inteligente. Não que você não seja, pelo contrário, você é demais. Porém, todavia, o que eu tô falando para você, bora antecipar. E o que é antecipar? É você parar de viver no modo, sabe qual modo que você está vivendo? Paliativo. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Tudo para amanhã. Por que não agora? Por que não hoje? Porque o amanhã é uma consequência do hoje, do agora, do que você tem se prometido. E por isso que você tem estado frustrada, por isso que você tem estado desanimada. Eu trabalho, saio, acordo, pego o trânsito, vou lá, encaro o meu cliente, mato o meu leão. Mas e aí? Pra quê? Então, pra ficar dessa forma? Até quando mais você vai ficar assim? O poder de decisão tá na sua mão. Quando eu tomei clareza e consciência que dependia somente de mim, gente, eu vou falar pra você, se eu fiz, você pode. Você não tenha dúvidas disso. Você pode. E como seria isso? Se você já tem dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, poupança não é investimento. Você está perdendo para a inflação. Lembra o que é inflação? Inflação é o que corrói o seu dinheiro. Um exemplo. Suponhamos que essa água aqui, hoje, ela custa R$1, certo? E aí, quando você for comprar essa mesma água amanhã, ela está custando R$1,50. Isso é inflação comendo o seu dinheiro. Por quê? Ela custava R$1, hoje ela custou R$1,50. São 50 centavos. E esse dinheiro que você tem deixado na poupança significa que ele não está rendendo a mesma coisa para você poder comprar essa água. Então é basicamente isso. Quando a gente começa a ter essa clareza de que o meu dinheiro está sendo perdido, hoje eu tenho R$10.000, mas eu estava com o objetivo de comprar alguma coisa de R$10.000, só que ele não está mais R$10.000, agora ele está 11.000. Isso é você perder o dinheiro para a inflação. Então, quando nós começamos a ter esse conhecimento, muda a nossa estratégia sobre o nosso dinheiro. Então, aqui eu vou trazer opções para você não deixar o seu dinheiro lá na poupança. Você pode investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é do que um investimento do governo. É um dos investimentos mais seguros que tem no Brasil, no nosso país. Por quê? Para ele quebrar, significa que empresas quebraram, que bancos quebraram. Então, é a última opção. Entende? Por isso que eu tô falando, deixa o seu dinheiro lá. Então, assim, a gente tem o Tesouro Selic, onde você consegue começar a aplicar o dinheiro ali. Temos também o CDB, que é nada mais do que você emprestar o seu dinheiro para bancos. Tudo aqui que você for começar a investir, pensando numa reserva de emergência, você sempre tem que olhar para a liquidez dele. Então, assim, eu preciso entender que esse meu dinheiro é para quê? Para uma emergência, mais uma oportunidade, ou também de fato alguma coisa aconteceu, o carro quebrou, alguém ficou doente, eu preciso de um dinheiro rápido. Então você não precisa sangrar, sabe? Você não precisa se sacrificar, fazer empréstimos absurdos com juros muito altos. Pelo contrário, você já está aqui se antecipando para futuros problemas, ou futuras emergências, ou futuras oportunidade. Surgiu um terreno, surgiu alguma oportunidade, uma viagem, alguma coisa, e você está começando a fazer esse plantio. Então, toda vez que você pensar nessa reserva, nessa construção de reserva do seu dinheiro, você vai começar a pensar sobre o Tesouro Selic, sobre um CDB com liquidez diária. Lembrando que aqui você está ganhando acima da inflação. Lembra a nossa garrafinha de água? Ela vai ganhar 1, agora vai ganhar 1,50? É basicamente isso, tá bom? Como meta, lembra? Agora você já entende que poupança não é investimento, que você está perdendo certamente dinheiro para a inflação. E a sua primeira meta aqui, que eu acredito que você vai cumprir ela e você vai chegar nesse objetivo, é você criar a sua primeira reserva, ou seja, no Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária. Você vai fazer os seus 3 primeiros mil investidos, tá? E aí você me manda lá. Vamos focar em multiplicar esse dinheiro. Aqui a gente vai pensar mais na questão de você começar a receber também alguma coisa por esse dinheiro. Lembra, o objetivo central é sempre colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Hoje você trabalha, hoje você produz. E uma hora a gente tem que começar a fazer com que esse dinheiro comece a trabalhar pra gente. Ou seja, eu tô dormindo, o dinheiro tá trabalhando para mim. Eu não tô 100% ali ligado. Eu não preciso estar 100% naquele local fazendo esse dinheiro. Então eu tô produzindo, agora eu monto a minha reserva e agora a gente vai multiplicar.
Como seria? A gente pode olhar para fundos imobiliários, temos ações muito boas no mercado que também pagam dividendos, ETFs que acompanham a bolsa e com menor risco de escolher errado. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que é possível você chegar aos seus primeiros 10 mil e eu tô te mostrando exatamente a escadinha, como você vai fazer. Então esquece a poupança, começa pelo Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Quando você bater a sua primeira meta, eu quero que você tenha aquele prazer de entender que você está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Ao longo do tempo, vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais, sabe, você vai tendo, nossa, você vai se perguntar assim, por que eu não comecei antes? Mas olha, o momento é agora, esse é o melhor momento, então não deixa para amanhã, começa agora. Mas atenção, tem 3 erros que podem sabotar o seu esforço. Primeiro, ficar esperando o momento ideal. Segundo, investir sem conhecimento básico, só porque alguém falou que rende mais. Isso, nossa, isso é triste, isso eu já vi muita gente acontecendo. Entende o básico. O básico eu já falei para você aqui. Começa pela renda fixa, começa os seus primeiros 10 mil. Coloca lá no quadro dos seus sonhos, sabe? Faz um quadro dos sonhos, o que você quer, o que você almeja, coloca nele. E lá coloca também o seu objetivo de estar investido os seus primeiros 10 mil reais. E daqui a pouco você está começando a multiplicar e recebendo por esse dinheiro. E terceiro, parar no meio do caminho. Ou seja, juntei os meus primeiros 3 mil reais. Poxa, mas ainda é tão pouquinho. Mas lembra, a questão do investimento é que ele é como uma bola de neve. A gente trabalha agora sobre os juros compostos, é o juro sobre os juros, é exatamente como o banco faz com você. Quando você pega lá o teu cartão de crédito e você, por acaso, atrasou essa fatura, repara só, do nada, devendo 100, daqui a pouco 150, daqui a pouco 175, e você fica assim, cara, que juros são esses? É basicamente assim na questão do investimento, só que agora você colocando esse dinheiro para trabalhar para você. É basicamente o que o banco faz com você, só que agora você vai fazer isso com o seu dinheiro. Então vamos recapitular. Você vai começar a guardar 10% da sua renda. Ou seja, se você recebe 3 mil reais, guarda 300. Se você recebe 1.000 reais, guarda 100 reais. Ah, Renata, recebo mais, recebo menos. Faça o seu melhor. Mantenha a sua reserva de emergência, cresce ela, alimenta ela. Não olhe ela só para o modo de emergência, mas de oportunidade, de coisas que podem acontecer na sua vida e você está pronto, está preparada para fazer, para executar, sabe? Você está com dinheiro e depois multiplique com inteligência. Tem os fundos, tem ações, tem ETFs, tem um cenário gigantesco para fazer acontecer e multiplicar cada vez mais esse seu dinheiro. Você aplicando, tendo essa resiliência de que você aprende agora a todo mês você tirar uma parte desse seu dinheiro e entender que ele é para o seu eu do futuro, com essa disciplina, depende do tempo, você consegue, você vai chegar nos seus primeiros 10 mil reais investido. E daí é um caminho sem fim, é um mar de oportunidades, mas por hora a gente tem que ter esse entendimento, essa clareza do que, primeiro nós temos a nossa primeira meta, chegamos na nossa primeira meta, check. Nossa segunda meta, check. E assim a gente vai crescendo com sabedoria, com entendimento, buscando sempre cada vez mais. E não por fáceis oportunidades, porque, olha, oportunidade está aí. O tempo todo aparecem grandes oportunidades. Mas, de fato, é uma oportunidade ou é uma prisão? Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter essa clareza, esse entendimento. Isso, sabe? A gente tem que parar de tomar essas decisões nas emoções, mas ser um pouco mais racional. Ser mais equilibrado, entender o que é, o que não é. E assim é com o nosso dinheiro. Será que eu tenho tomado decisões de fato inteligentes ou eu tenho agido pelas emoções? Eu tenho vivido por emoções? E quando nós entendemos isso, o jogo muda. O nosso dinheiro, sabe? Não é aquela questão assim, eu recebo aqui e eu preciso tirar esse dinheiro da minha mão rápido. Não, ele entra e eu começo a administrar. Para onde ele vai? Para cá, ele vai para lá. Sabe, eu dou direção, eu dou entendimento para ele, eu mando nele, não ao contrário, não a minha emoção, né? A minha emoção que define para onde vai esse dinheiro. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui, deixa o seu like, me segue e vamos bater essa primeira meta, o seu primeiro 10 mil reais investido. Vai ser uma honra receber sua mensagem lá, seu print lá, falando consegui, bora para a próxima etapa. É sobre isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, obrigada, muito obrigada.